Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 13, versículos 14 a 19, que diz: Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e lhe disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Na vida, enfrentamos limites que são impostos pelos contextos, por pessoas, por palavras, por medo, por tradições, por traumas ou autoridades ao nosso redor. Você tem um limite de velocidade para andar de carro na rua, limites financeiros que não podem ultrapassar, limites morais e éticos, ou seja, em diversas áreas da vida temos limites e caso os ultrapassemos, seremos punidos. Poderemos tomar uma multa, ficaremos endividados e tantos outros. Seria muito bom se pudéssemos estabelecer os limites que cercam a nossa vida, não é? Porém, geralmente, não podemos estabelecer esses limites. No entanto, existem importantes áreas nas quais somos capazes de definir até onde iremos. Na passagem que lemos, o rei Jeoás visitou o profeta Eliseu, que estava em seu leito de morte, e foi desafiado por este a ferir a terra atirando flechas, como simbologia da vitória prometida por Deus ao povo de Israel na guerra contra os sírios. O rei Jeoás atirou apenas 3 flechas contra o chão, e por isso Eliseu muito se indignou por não ver ousadia e coragem naquele rei. Talvez ele tenha atirado a primeira flecha e a segunda e pensado: vou parar de fazer este papel de bobo, vou atirar só mais uma vez. Mas, ao atirar apenas 3 flechas ao chão, o rei Jeoás estabeleceu um limite para a quantidade de suas vitórias na guerra contra os sírios. Pois não esqueça, ele estava diante de um profeta, diante de uma palavra, diante de uma ordem e diante de algo que tinha sido dito a ele. Da mesma maneira, estabelecemos os limites para a ação de Deus nas nossas vidas. A disposição de Deus para intervir em nossa vida é infinita. Porém, como seres dotados de livre-arbítrio, as atitudes que temos definem os limites para o trabalhar do Senhor naquilo que nos envolve. Você é o responsável por definir até onde o Senhor pode trabalhar no seu caráter. Se Ele pode modificar aquela área em que você anda tão errado, mas se acostumou ou até passou a aceitar o erro. Você é o responsável por escolher uma vida segundo os sonhos de Deus ou viver os seus próprios propósitos. Você é responsável por limitar o mover do Espírito Santo em sua vida. Estabelecemos os limites para a ação de Deus
com as nossas atitudes. E ainda achamos que estamos fazendo o correto. As regras servem para os outros e não para nós. Confiamos em Deus, mas até aqui tá bom. O restante pode deixar que eu faço. Não é assim? E podemos ver na passagem do segundo livro de Reis que o limite imposto pelo rei foi abaixo daquilo que Deus gostaria de fazer na vida dele e do povo de Israel. Se o rei atirasse mais flechas, a Síria seria consumida por inteiro. Mas sua atitude foi tão limitadora quanto a sua fé. E a posição de Deus, quando limitamos a sua ação, é respeitar a nossa decisão. O Senhor não nos obriga a nada, apesar de poder fazê-lo. Limitamos a ação de Deus nas nossas vidas por egoísmo, apenas recebemos o suficiente para seguir sem culpa e viver conforme nossos interesses. Dessa forma, vivemos um relacionamento com Deus raso, superficial, sem cumprir os seus propósitos para nós e nem atingir a plenitude que Ele reserva para a nossa vida. Qual é o limite que você tem estabelecido para a ação de Deus em sua vida? Analise quais são as atitudes que você tem tomado, até inconscientemente, que impedem o agir de Deus no seu caráter, que impedem você de viver os sonhos dele para a sua vida, de receber mais da presença dele. Pois não adianta orar, meditar na palavra, jejuar, estar nos cultos, pregar e até mesmo evangelizar se você limita o poder de Deus, o agir de Deus, o sobrenatural de Deus em cada área da sua vida. Viver milagre não é experimentar a profundidade de Deus, é só uma resposta de Deus para você despertar. Mas não permita que o orgulho ou o egoísmo seja maior que a presença de Deus em sua vida. Não adianta falar dos sonhos de Deus se não está disposto ou querendo sonhá-los e vivê-los. Isso só será utopia. Deus quer te mostrar as infinitas bênçãos que Ele tem para você, a profundidade de um relacionamento íntimo com Ele, os grandes sonhos que Ele tem ao seu respeito. Deus te encoraja a se levantar, olhar ao redor e ver que não há limites para que você, ou melhor, para você viver tudo o que Ele tem prometido para você. Se Deus mandou, faça. Se Deus disse, realize. Não limite simplesmente a 3 flechas. Atire a quantidade que for necessária e veja o sobrenatural de Deus agir em sua vida. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia, Senhor. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua unção, obrigado pela sua graça. Pai, diante dessa palavra, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, transgressões, pelos pecados dos nossos antepassados e até mesmo, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, pela vida, Senhor, ou pelo pecado dos nossos irmãos e pelo pecado dos seus antepassados. Porque muitas vezes nós estamos, sim, Senhor, limitando o seu poder. E até mesmo, Pai, vendo, Senhor, vivendo de uma fé sobrenatural, mas limitando o seu poder, limitando a sua ação, limitando a sua graça, porque queremos tudo ou achamos que tudo tem que ser do nosso jeito ou da maneira que assim nós aprendemos, não conforme a sua palavra nos diz. Porque nós, infelizmente, com um certo tradicionalismo ou uma certa religiosidade, queremos viver as coisas conforme as outras pessoas viveram e não conforme a sua palavra ou conforme aquilo que o Senhor preparou para nós. Então, perdoa-nos, mas ensina-nos, Espírito Santo de Deus, a viver nesta ousadia, nessa coragem, a viver, Pai, conforme o Senhor assim tem planejado. Porque, Pai, nós, ó Senhor, temos observado dia após dia que as pessoas, elas não se interessam por aquilo que os outros assim dizem que vai glorificar o seu nome. Se não for do jeito delas,
elas param e ficam observando as outras coisas. Mas, ó Pai, quando são para elas fazerem, elas não têm, Senhor, muitas vezes elas não colocam nem limites, ó Pai, e muitas vezes fazem as coisas tudo precipitadas, sem ao menos ver, Senhor, que aquilo pode gerar qualquer tipo de dano. Então, Pai, eu peço a Ti agora, ensina-nos a viver conforme o Seu querer, mas ensina-nos a viver, Pai, conforme a Sua vontade. Não daquilo que nós queremos ou daquilo que nós sonhamos, mas daquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse dia. Despedace, desfaça agora todo tipo de conceito, todas as amarras, grilhões, algemas, tudo aquilo que o inimigo tentou, Senhor, contra, Pai, as nossas vidas. Seja por terra em nome de Jesus. Que a sua presença venha, que o seu querer se manifeste, que a sua glória seja real e seja verdadeira. Que nada, Pai, impeça a manifestação do seu poder e do seu sobrenatural. Que venha, Pai, o seu reino, que venha, Senhor, a sua glória, que venha o seu poder e que em nome de Jesus, que tudo que o Senhor planejou para nós seja, Senhor, manifesto agora em nome de Jesus. Que a sua glória, Senhor, seja revelada, que o seu reino venha. Que o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação e que não falte o pão na mesa do teu filho, mas que antes a sua glória seja revelada. Por isso consagramos tudo diante de ti, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Pai. Mais uma vez consagramos tudo, Senhor. Sentidos, pensamentos, palavras, olhares, para que o seu nome seja glorificado em cada uma das nossas ações. Muito obrigado, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.